Os filhos de Noé: Sem, Cam e Jafé, e as civilizações que sucederam o dilúvio. Após o grande dilúvio narrado em Gênesis 6-9, Noé tornou-se o patriarca da nova humanidade. A Escritura afirma que dele e de seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, procedem todos os povos da terra. Gênesis 9. Essa genealogia, descrita com mais detalhes em Gênesis 10, conhecido como a Tabela das Nações, tornou-se base para a compreensão bíblica da origem das civilizações pós-diluvianas. Diversos intérpretes, teólogos, rabinos e historiadores se dedicaram a estudar o destino desses filhos, buscando identificar as nações descendentes e o significado espiritual e histórico de cada linhagem. O contexto bíblico e a bênção de Noé. Depois do dilúvio, Noé planta uma vinha, embriaga-se e ocorre o episódio de Cam vendo a nudez do pai. A narrativa termina com Noé proferindo uma bênção e uma maldição profética sobre seus filhos. Maldito seja Canaã, servo dos servos será de seus irmãos. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem. Gênesis 9. Essa profecia é considerada por muitos comentaristas como uma revelação simbólica do futuro das nações. O Rabino Rashi comenta que a bênção de Sem refere-se à descendência espiritual, de onde viria Abraão, Israel e o Messias. Já Jafé é associado à expansão territorial e cultural, à largura, e Cã, especialmente por meio de Canaã, é associado a povos que seriam subjugados. O teólogo Matthew Henry interpreta essa bênção como um resumo da história humana, Sem representando a linhagem espiritual e messiânica, Jafé as civilizações gentílicas de cultura e filosofia, e Cam os povos que cairiam sob influência material e moral decadente. Sem, pai dos povos semitas. Segundo Gênesis 10, Sem é o ancestral dos hebreus, arameus, assírios e elamitas. O nome Sem, Shem, que significa nome ou renome, indica honra e perpetuação da identidade divina. Os descendentes de Sem deram origem ao que hoje chamamos de povos semitas. O historiador Flávio Josefo, em sua obra Antiguidades Judaicas, descreve Sem como o progenitor dos assírios, caldeus, hebreus, árabes e sírios. Josefo o chama de o Justo, e observa que seu nome e descendência conservaram o verdadeiro conhecimento de Deus. De sua linhagem viria Abraão, que por meio da aliança com Iawh continuaria o plano divino de salvação. Os rabinos do Midrash Bereshit Rabá dizem que Sem viveu até ver Jacó e Esaú nascerem, e que foi ele quem fundou a famosa Escola de Sem e Eber, Beit Shem Ve'ever, onde os patriarcas estudavam as tradições da Torá antes mesmo de sua entrega a Moisés. Essa tradição é ecoada por teólogos cristãos como Agostinho de Hipona, que em A Cidade de Deus afirma que Sem representa a linhagem espiritual que herdou a promessa de Deus. Geograficamente, os povos semitas se estabeleceram na Mesopotâmia, Arábia, Síria e Palestina. Dentre eles surgiram grandes civilizações: os assírios e babilônios, potências políticas e militares, e os hebreus, herdeiros da promessa e portadores da revelação divina. Cam, pai das nações africanas e cananeias. Cam, Shan, quente ou ardente, é descrito como o pai de Cush, Misraim, Put e Canaã. Gênesis 10. Suas descendências se espalharam pelo norte da África e parte do Oriente Próximo. Segundo Josefo, Cush fundou a Etiópia, chamada Cush em hebraico, e seus descendentes foram conhecidos como etíopes e núbios. Misraim corresponde ao Egito e Put à Líbia. Canaã, por sua vez, estabeleceu-se na região costeira do Mediterrâneo, onde floresceram cidades como Tiro, Sidom e Jerusalém, que mais tarde seriam ocupadas por Israel. Os pais da Igreja, como Orígenes e Jerônimo, viram em Cã a figura simbólica da humanidade que se afastou de Deus para seguir a idolatria. Já Agostinho, novamente em A Cidade de Deus, vê em Cã e seus descendentes uma metáfora da cidade terrena, contrastando com a cidade espiritual representada por Sem.
O Midrash Tanhuma relata que a maldição de Noé recaiu sobre Canaã, e não diretamente sobre Cam, porque Cam já havia sido abençoado em Gênesis 9. Portanto, a punição recaiu sobre sua posteridade. Os rabinos interpretam que a transgressão de Cam foi de natureza moral e espiritual, simbolizando o abandono da reverência ao Pai e ao Criador. Historicamente, as civilizações descendentes de Cam se tornaram algumas das mais avançadas do mundo antigo. O Egito faraônico, com sua sabedoria e arquitetura monumental, e os cananeus, mestres do comércio e da navegação. Contudo, biblicamente, muitos desses povos entraram em conflito com a linhagem de Sem, especialmente durante a conquista de Canaã pelos israelitas. Jafé, pai das nações indo-europeias. O nome Jafé, Yefet, ampliação ou expansão, é interpretado no texto bíblico como aquele a quem Deus alargará. GN 9:27. Ele é tradicionalmente considerado o ancestral dos povos indo-europeus. De acordo com Gênesis 10, Jafé gerou 7 filhos: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Esses nomes estão associados a regiões da Ásia Menor, Cáucaso, Europa e parte do norte da Pérsia. Flávio Joséfo identifica Gomer com os celtas, ou cimérios, Magog com os citas, povos do norte do Mar Negro, Madai com os medos, da Média, região do Irã atual, Javã com os gregos, iônios, Tubal e Meseque com os povos da Anatólia, Tiras com os trácios, região dos Balcãs. Assim, a linhagem de Jafé espalhou-se por vastas regiões, cumprindo literalmente a bênção de ser alargado. Rabinos como Rashi e Ibn Ezra notam que a frase "habite Jafé nas tendas de Sem", GN 9:27, significa que os descendentes de Jafé, especialmente os gregos e romanos, mais tarde absorveriam elementos da fé e da sabedoria semítica, como se cumpriu na cristianização do mundo greco-romano. Teólogos cristãos como John Gill e Adam Clarke também enxergam em Jafé a representação das nações gentias que, através do Evangelho, foram convidadas a habitar espiritualmente nas tendas de Sem, isto é, a participar das bênçãos do Deus de Israel, a herança comum e o simbolismo universal. A narrativa dos 3 filhos de Noé transcende o caráter genealógico e alcança um significado teológico universal. Ela expressa a ideia de que toda a humanidade tem uma origem comum, mas se diversifica em vocações distintas dentro do plano divino. Os rabinos do Talmud afirmam que o mundo foi dividido em 3 partes após o dilúvio. Sem recebeu a Ásia, Cam, a África e Jafé, a Europa. Essa tradição influenciou profundamente a visão histórica dos povos antigos e também o pensamento medieval. Isidoro de Sevilha, em suas etimologias, manteve essa divisão, explicando que a variedade das línguas e culturas é fruto da dispersão após Babel, mas a unidade espiritual permanece em Deus. Modernamente, estudiosos como Kenneth Kitchen e Donald Wiseman, arqueólogos bíblicos, notam que a Tabela das Nações, de Gênesis 10, é uma das mais antigas tentativas de classificação etnográfica do mundo antigo, e sua estrutura reflete notável coerência com registros arqueológicos da Mesopotâmia e do Egito. Conclusão: a unidade da humanidade sob o Deus de Noé. A história de Sem, Cam e Jafé não é apenas um registro genealógico, mas um mapa espiritual da humanidade. Em Sem vemos a aliança e a revelação, em Cam, a força e a cultura material, e em Jafé, a expansão e o pensamento filosófico. Juntos, formam o retrato de uma humanidade que, mesmo dispersa, continua unida sob o mesmo Criador. Flávio Joséfo encerra seu relato sobre os filhos de Noé, afirmando: assim, a partir dos filhos de Noé, multiplicaram-se as nações, e encheram toda a terra, e seus nomes permanecem como testemunho da origem de cada povo. A tradição judaico-cristã, apoiada por séculos de interpretação, vê nesses 3 patriarcas não apenas o início das civilizações, mas o sinal da providência divina que conduz a história, de Noé até Cristo, o descendente prometido de Sem, por meio de Abraão e Davi.